E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, a gente tá chegando num assunto que eu gosto muito, que é a gente analisar as obras do Renascimento artístico. E estou trazendo para vocês esse assunto com mais um slide falando sobre história. Vamos lá, né? Então, primeira coisa, onde foi que surgiu o Renascimento? Isso aí vocês sabem e eu vou repetir para vocês: nas cidades italianas. Então, devido ao crescimento comercial e urbano que ocorreram em várias cidades do norte da atual Itália, a partir do século XIV, os comerciantes incentivaram a produção artística, financiando vários artistas. Então, não só os comerciantes, mas também reis que acabavam atraindo os artistas que eram perseguidos em outros reinos para poder desenvolver aí sua atividade artística, e eles recebiam para isso, né? Esses reis protetores eram chamados de reis mecenas. Então, tanto os reis quanto os comerciantes passaram a contratar esses comerciantes para embelezar seus palácios, suas propriedades e também para fazer é, é, obras artísticas que embelezassem locais públicos. Assim, a região da Itália pode ser considerada como o berço do Renascimento cultural. Berço porque é lá onde o Renascimento surgiu, nasceu, pois foi lá que houve um grande desenvolvimento intelectual e artístico entre os séculos XV e XVI. Durante o Renascimento, o ideal da pessoa era o ser humano universal. Então, olha, da Itália, os artistas fizeram escolas, né, formando discípulos na Polônia, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Inglaterra, na França, em Portugal, e na Espanha, mas também todos esses países acabaram inovando ainda mais o que os italianos estavam espalhando. Então é comum você encontrar obras renascentistas em outros países com características um pouco diferentes. Porém, a essência e a busca era a mesma, de um ser humano universal e um ser humano de várias formas de atuação. Isso significava que um artista precisava ser bem educado e especializado em uma ampla variedade de assuntos, que incluía literatura, pintura, ciência, música e filosofia. Então, um artista ele tinha que dedicar muito tempo de sua vida para ser considerado um grande mestre. Como vimos anteriormente, a prensa de Gutenberg contribuiu com a circulação de livros, o que facilitou a divulgação das ideias humanistas. Então, se você lembra bem, foi graças à prensa de Gutenberg que os livros deixaram de ser copiados à mão para ser impressos. E aí, a velocidade em que os livros passaram a ser produzidos foi muito maior a partir desse momento. E com essa velocidade e com a quantidade de livros que passaram a ser produzidos, essas ideias em várias áreas puderam ser impressas e reimpressas e espalhadas por toda a Europa. Então, observe que para chegar no renascimento artístico, existe todo um antecedente de várias invenções e de vários conhecimentos retomados, principalmente graças à penetração grega e árabe na Europa Ocidental, também como a revisitação dos padrões gregos e romanos da Idade Clássica, Idade Antiga. O estudo da Antiguidade Clássica
toda vez quando a gente fala de antiguidade clássica, a gente está falando daquela época bastante importante dos gregos antigos e da Roma antiga, ou seja, da cultura latina, que também incentivou o interesse pela natureza, promovendo a investigação das leis e normas dos novos princípios de composição. Então, as coisas passaram a não ser mais usadas para explicar baseado na Bíblia. Agora as coisas deveriam ser observáveis e investigadas a partir de leis que pudessem explicar o que acontecia na natureza e também no ser humano. A pintura renascentista, que é um tema que eu simplesmente amo, dada a sua grande complexidade. Olha só, embora o antropocentrismo, homem-centrismo, centro, ou seja, essa época em que o homem ele volta a ser o centro da produção artística, cultural, enfim, e deixa Deus para segundo plano, tenha ganhado destaque durante o Renascimento, a Igreja Católica se manteve como a principal incentivadora da produção artística, colocando-a a serviço da comunicação e da formação cristã. Não tem aquele ditado, se você não pode com seu inimigo, se alia a ele? Foi basicamente isso que a Igreja Católica fez. As coisas já estavam bem diferentes e não adiantava que a Igreja se colocasse contra os avanços artísticos. Então, o que é que ela vai ser? Ela vai ser, além dos reis e dos comerciantes, a grande financiadora dos artistas do Renascimento. Claro que as obras religiosas que vão ser pintadas, elas vão seguir esse mesmo padrão antropocêntrico e de resgate greco-romanos que veremos mais à frente. Dessa maneira, os temas religiosos continuaram presentes na pintura e na escultura. É interessante perceber que, mesmo com motivos religiosos, a arte renascentista buscava retratar as pessoas como seres humanos reais, ou seja, não idealizados. Então, nada de pintar seres humanos com auréola na cabeça, ou então com rostos iluminados, aquela coisa bem santificada, não, nada disso. Os seres humanos, mesmo os personagens da Bíblia, seriam pintados e esculpidos como seres humanos. Para tanto, os estudos de anatomia foram fundamentais, inclusive o Michelangelo e o Leonardo da Vinci, eles vão ser grandes interessados em cadáveres, obviamente em estudar cadáveres, que era uma coisa que era proibida pela Igreja Católica, porque você não poderia violar a sacralidade dos mortos. Mas isso foi extremamente necessário para que o conhecimento em anatomia, ou seja, nas partes do corpo humano, pudessem ser concretizados e ser espalhado por toda a Europa, certo? Então, a partir desse conhecimento anatômico, que Leonardo da Vinci desenhou aqui o homem vitruviano, que é esse desenho da anatomia masculina que está aqui aparecendo para vocês, certo? E, obviamente, a matemática está muito presente, a geometria, até porque tudo aqui nesse desenho, como também em todas as obras do Renascimento, existia a intenção de sincronia, ou seja, tudo deveria ser bem sincrônico, bem proporcional, então tudo foi bem calculado. Além disso, há o uso de inovações técnicas como a perspectiva, a profundidade, o volume e o realismo, que vamos observar mais à frente. A pintura renascentista difere da medieval
pela relação entre matemática e artes, tanto no uso da perspectiva, dando a impressão de profundidade na representação dos objetos do espaço tridimensional na tela plana, quanto nas técnicas de pintura utilizadas como a tinta óleo. Então, se você pegar uma imagem medieval e comparar com a imagem renascentista, você vai ver diferenças profundas. Por exemplo, nas imagens clássicas medievais, para você dar a ideia de fundo, de longe e perto, e dar a ideia de tamanho, os pintores eles faziam os objetos mais próximos da nossa visão, bem maiores do que o que estavam mais distantes. Então não havia uma ideia de tamanho, perspectiva, e a profundidade ela não era tridimensional, mas era representada de formas grandes e pequenas. Então não tinha esse impacto visual como as obras do Renascimento, onde a gente vai ver técnicas de sombra, de expressões reais de face, de movimento, várias camadas de profundidade. E outra técnica da tinta óleo. Por que a tinta óleo? A tinta óleo ela é uma tinta que você pode conservar e usar quantas vezes você quiser. Antes da criação da tinta óleo, a tinta deveria ser feita e ser usada na hora, porque ela estragava, ela secava. Então era um desperdício muito grande, e essa falta de conservação fazia com que várias tonalidades não fossem bem exploradas. Já com a tinta a óleo e com a conservação da tinta, os pintores puderam incrementar suas pinturas com várias tonalidades de cores que faltou nas pinturas anteriores por essa questão técnica da tinta. Então, olha, vamos analisar aqui essa imagem, por exemplo. Essa imagem é a imagem de Vênus, a deusa da beleza dos romanos. Se a gente fosse falar pela mitologia grega, essa seria Afrodite. E aí fala o nascimento de Vênus, a deusa da beleza, que é representada seminua. Isso já é um impacto gigante, porque obviamente a Igreja Católica ela proibia a representação de pessoas nuas. Isso era um pecado. E aí os pintores renascentistas vão lá e pintam uma mulher seminua. Outra coisa que vai chocar é a pintura de uma deusa pagã. Pagã, obviamente, pela ótica da Igreja Católica. Uma divindade que a Igreja Católica não reconhecia como divindade, porque só existia um Deus, e o Deus da Igreja Católica era o único que existia, então só ele poderia ser nomeado como divindade. Mas aí os pintores não estavam muito interessados nisso e foram lá para a Idade Clássica, para a mitologia grega e mitologia romana, para resgatar esses personagens que acabaram se perdendo no tempo. Então observem aí a nudez e a representação de divindades e de personagens não cristãs. Mas vamos lá. O conceito de beleza estava baseado na ideia de harmonia, nas proporções do ser humano e da natureza. Portanto, o número e a medida adquiriram importância na expressão artística. Então, olha lá, a gente pode perceber a questão de profundidade. A gente consegue ver que existem imagens proporcionais que estão próximo mais da gente, e tem um horizonte lá embaixo onde
as representações parecem ser bem pequenas porque elas estão muito distantes, mas elas estão pequenas de uma forma tão proporcional que parece que um quadro ele dá uma ideia de que causa uma impressão visual de que ele está entrando, que ele não tem fim. Essa é uma perspectiva muito matemática e geométrica. Além disso, à luz do antropocentrismo, o artista renascentista também mostrou um profundo interesse pela natureza, criando novas representações de temas mitológicos e religiosos. Então, observe que vocês vão ver em outras pinturas que a presença da natureza está muito forte. Então, é uma valorização da natureza, é uma valorização de temas que eram proibidos durante a Idade Média. Vários artistas se destacaram nesse período, dentre eles Donatello, Mozart, Michelangelo, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, dentre outros mais. Então, se você quiser ver as maravilhas que esses artistas fizeram, vai lá no Google Imagens, coloca o nome deles e olha o quanto de coisas magníficas esses homens produziram há cerca de 500 anos atrás. Vamos sair da pintura para entrar na escultura. Um detalhe importante é que, mesmo tendo encomendas religiosas de representações de personagens bíblicos, o artista busca a perfeição da forma humana, o que só foi possível por conta dos estudos profundos de anatomia, como eu falei. Por exemplo, a escultura, como outras expressões artísticas desse período, adotou elementos da antiguidade clássica e valorizou a figura humana como seu ideal de beleza e proporção. Observe a escultura ao lado, que se chama La Pietà, de 1499, feita por Michelangelo. Então observe, é uma escultura religiosa. Aí você vê Maria com Jesus nos seus braços, mas olha os traços dessa escultura. Primeiro, vamos começar pela roupa. As vestes de Maria parecem ser totalmente reais, cheias de dobras, amassadas. E aí você pode migrar aqui para o semblante dela. Semblante de tristeza, mas também um semblante de serenidade, de calmaria, até porque estamos falando da mãe de Cristo. E você tem aí a representação do corpo do Cristo, mas olha só, a gente consegue ver tendões ali, próximo dos dedos do pé. A gente consegue ver o músculo da panturrilha, mais conhecido como a batata da perna. Olha só os joelhos flexionados. Olha ali os detalhes do músculo da coxa. Olha o abdômen, as costelas, o peitoral. Olha só os braços. Então a gente percebe que o escultor, que no caso desse é o Michelangelo, ele quis representar a forma humana de um jeito muito real, de que a gente pudesse até ver as veias dos braços e dos pés. Então essa é uma característica muito importante do Renascimento, que é o realismo. Ao contrário do que acontecia na Idade Média, o ser humano passou a ser o grande modelo da arte, inclusive em obras do corpo humano nu. Vamos sair da escultura e ir para a literatura, que é fantástica. Então, olha, por toda a Europa foram produzidos nessa época alguns expoentes da literatura mundial, que começaram a ser escritos nos idiomas nacionais. Por quê? Porque na Idade Média os livros eram escritos em latim, só que quase ninguém lia em latim. E aí tem toda uma revolução de você ter livros fantásticos escritos em francês, alemão, inglês, enfim, português, espanhol.
Aí, no Reino da França, houve François Rabelais, autor de Pantagruel e Gargantua. Você pode aí pesquisar no Google, inclusive tem animações. E no Reino da Inglaterra você tem o incrível William Shakespeare, o autor das tragédias como Romeu e Julieta, que com certeza você deve conhecer, e Hamlet. Mas também tem outros, como Macbeth. Então, e o William Shakespeare é sensacional. Se você não quiser chegar a ler um livro dele, poxa, assiste um filme. Procura aí Hamlet. Procura Romeu e Julieta. Apesar de você pode até já saber da história, mas assiste de novo. Pra gente entrar nesse clima aqui de renascimento e a gente ver o quanto esse povo foi formidável. Já no Império Espanhol, nós temos o destaque de Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote de la Mancha, que é a história de um fidalgo, de um senhor rico que enlouquece e acha que é um cavaleiro medieval e que ele tem que salvar uma princesa em apuros na torre de um castelo. E sai ele pelo mundo em busca desse castelo para salvar a sua amada, e ele no caminho acaba, no auge de sua loucura, transformando tudo em obstáculos. Então um moinho de vento se torna gigante, uma pousada se torna um castelo, enfim, inclusive você já deve ter ouvido falar no seu fiel escudeiro Sancho Panza. Então procurem, gente, é muito interessante. E no Reino de Portugal, o grande poeta Luís de Camões, que produziu a obra lindíssima de Os Lusíadas. Então procurem, muito bom. Então vamos analisar um pouquinho. Você tem aí uma obra fantástica de Leonardo da Vinci, chamada de Mona Lisa. Então, olha, a serenidade do rosto da Mona Lisa, o olhar penetrante que você jura que ela está olhando. Faz uma coisa, começa a se movimentar diante dela para você perceber que parece que ela está olhando para você. E esse meio sorriso assim bem misterioso, bem enigmático. Olha lá nessa pintura também o quanto Leonardo da Vinci ele explorou a sombra, o escuro. Olha também como a imagem da paisagem atrás de Mona Lisa, eles nos remete a uma impressão visual tridimensional, ou seja, você tem ela como o primeiro plano, e depois você tem vários outros planos atrás dela que dá uma impressão de que a imagem ela continua por trás dela. E aí você tem na escultura a Vênus de Milo. A que nós temos hoje no museu é essa da esquerda, sem os braços. Então observe aí que ela dá a impressão que está em movimento. E observa-se a semi-nudez feminina e os detalhes bem realistas do corpo. Na parte da direita foi uma reconstrução em computador de como ela teria sido completa. Um personagem bíblico, o rei Davi, aí um belo exemplo daquilo que eu falei sobre a forma realista de se reproduzir o corpo humano numa escultura. Olha o abdômen, olha as costelas, o peitoral, até o pescoço dele meio que voltado para o lado, todos os detalhes do pescoço, dos músculos do braço. Olha as veias na mão dele, olha o joelho. Então, essas características tão realistas era a grande sacada dos escultores renascentistas. E
não só essas características na escultura, como na pintura também. Aí, uma obra muito famosa que é A Criação de Adão, em que essas características anatômicas, corporais, elas estão muito presentes aí na pintura de Adão. Observem cada detalhe do seu corpo, de como os músculos se apresentam contraídos ou relaxados. Enfim, é uma valorização da beleza corporal do corpo humano. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Agora é o momento de revisar. Assista novamente essa aula e realize as atividades. Bons estudos e até a próxima.